no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 8 em cada 10 adultos defendem a proibição de celulares nas escolas. O debate nasceu após o ministro da Educação, Camilo Santana, defender restrições ao uso do celular na sala de aula. Mais informações agora com o repórter Carlos Silva. A restrição ao uso do celular nas escolas, defendida pelo ministro da Educação, Camilo Santana, tem o apoio de 8 a cada 10 brasileiros. Esses números estão na pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e pela Question Pro. Segundo a pesquisa, 80% dos entrevistados acham que o uso de celulares nas unidades de ensino deve ser proibido. De acordo com o levantamento, entre os pais, 82% concordam com essa proibição, que recebe também apoio da maioria dos entrevistados sem filhos, 72%. A pesquisa mostra que a percepção sobre a necessidade da proibição aparece em todas as faixas etárias de adultos, mas no caso de pessoas com 61 anos ou mais, o índice é ainda maior. 87% apoiam a restrição. Para a gerente de pesquisa quantitativa do Instituto Locomotiva, Gabriele Celani, essa é uma concordância transversal na sociedade. Não existe divergência e essa concordância, conforme enfatiza, atravessa gênero, idade, todos os perfis. A pesquisa, que ouviu 1.491 entrevistados em todo o país, no período de 24 de junho a 8 de julho, abrangendo diversas regiões e perfis socioeconômicos, tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e apresenta outro dado relevante. 90% dos entrevistados concordam que as crianças de hoje em dia não querem mais brincar na rua por causa do uso do celular ou para assistir TV, enquanto 69% acreditam que a idade ideal para ter o primeiro celular é a partir dos 13 anos, mas 86% acreditam que os jovens desejam ter um celular antes dessa idade. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, o ministro da Educação, Camilo Santana, levantou essa bandeira, abriu a discussão e o Ministério da Educação hoje elabora um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional, propondo restrições ao uso do celular na sala de aula ou mesmo no ambiente escolar. Parece-me, Beto Almeida, que embora não seja unanimidade, mas essa iniciativa do ministro Camilo Santana ganhou ampla repercussão positiva e também, como bem disse o Carlos Silva, apoio de uma maioria esmagadora dos brasileiros. Ou seja, Beto Almeida, claramente está a sensação, o reconhecimento que o uso do celular de forma abusiva gera prejuízos às crianças e aos adolescentes. E restringir esse equipamento dentro da sala de aula é contribuir para mais socialização e para melhor aprendizado dos estudantes. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, o projeto que está aí em discussão pelo Ministério da Educação, por iniciativa do ministro Camilo Santana, que deve chegar à Câmara, ao Congresso Nacional agora, ainda nesse mês de outubro, ele, sem dúvida, ele está repleto de boas intenções. Isso, inclusive, é bom que se diga, é uma recomendação que já existe há algum tempo da Unesco, Luzenor. A Unesco pediu o banimento dos celulares nas escolas em todo o mundo, porque ela entende que o uso desenfreado dos aparelhos celulares, do jeito como tem acontecido ultimamente, isso tem afetado, tem prejudicado a aprendizagem dos estudantes no mundo todo. Não é um problema só do Brasil.
Qual é a questão que eu vejo aqui? Essa pesquisa de ter o apoio de 80% dos pais, dos adultos principalmente, ela nos surpreende, porque a gente sabe o impacto que isso tem, a gente sabe exatamente as dúvidas que nós, pais e quem hoje é tutor de crianças e adolescentes sabe, qual é o limite, as dúvidas que você tem em relação aos limites que deve dar, ao tempo que deve dispor de um celular, de um tablet, de um smartphone, para as crianças em idade escolar, enfim, mas são coisas realmente difíceis de implementar. E aí é que vem o maior desafio. Porque, por exemplo, no próprio Congresso Nacional, na Câmara, já existem 2 projetos de lei tramitando nesse sentido, propondo a proibição do uso de aparelhos celulares. Se você for procurar, e eu, enquanto você colocava a matéria do Carlos Silva aqui, eu fui procurar porque eu tinha só uma dúvida, mas eu lembro que já houve uma discussão aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que foi levantada pelo então deputado Arthur Bruno, que é um educador, que é um professor, propondo exatamente, Luciano, uma lei estadual que proíbe o uso de equipamentos de comunicação, eletrônicos e outros aparelhos similares no estado do Ceará. Você sabe de quando é essa lei? Eu ia fazer essa pergunta, Beto, ao mesmo tempo afirmar, já são aí mais de 15 anos após esse debate, ou menos ou mais? 16 anos, exatamente. Olha aí, foi em cima, ou seja, então, Beto Almeida, lá atrás, o então deputado estadual Arthur Bruno, professor que continua na sala de aula, aproveitar, Beto Almeida, para parabenizar a todos os professores, a todas as professoras que se dedicam a transmitir conhecimento e a acolher os nossos filhos como a nossa segunda casa quando a gente leva as crianças para a escola. Exatamente, um bom dia aqui para todos os professores, todos os educadores que se dedicam, Luciano, e que fazem dessa profissão uma das profissões mais dignas e históricas desse país. Então, Luciano, essa lei, eu vou até dar o número dela, é a lei 14.146, de 25 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 30 de junho de 2008, pelo então governador Cid Ferreira Gomes. Ou seja, o Estado do Ceará já dispõe de uma lei estadual que proíbe o uso de celulares nas salas de aula. Mas não é só o estado do Ceará, não. Nós temos outros 20 estados no Brasil todo que já dispõem de leis que tentam regular o uso do aparelho celular. Agora, qual é a dificuldade nisso? Então, esse é o grande desafio, é fazer com que essa lei pegue. Uma lei federal, porque inclusive, por exemplo, para os estados que ainda não têm uma lei estadual e nem os municípios, por exemplo, depois que for aprovada essa lei, posta pelo ministro Camilo Santana no Congresso Nacional, tem que ser criadas suas respectivas legislações estaduais e municipais, ou seja, as câmaras municipais e também as assembleias legislativas em cada estado vão ter que aprovar leis se adequando a essa legislação federal, que é o que passa a valer caso seja aprovado na Câmara dos Deputados. E aí vem aquela história, nós temos leis que pegam e temos leis que não pegam. Porque vai começar o seguinte, qual é a faixa etária? Vai ser para o ensino fundamental? Vai ser para o ensino médio? Vai envolver, por exemplo, também dentro da sala de aula, Beto Almeida, para todos os setores, né? Para todas as faixas etárias. Pois é, mas aí é que tá. É um ponto que se discute. Hoje, quem é mais afetado é o aluno do ensino fundamental? Ou serão para todas as classes? E mais, como é que vai ser feita essa fiscalização? Em caso de descumprimento, vai ter o quê? Multa? Percebe, Luciano, que tem uma série de nuances aí que fazem com que talvez haja dificuldade. Não é que o projeto em si, ele não tenha fundamento. Ele tem fundamento. A preocupação do ministro Camilo Santana é coerente, diz respeito à mesma preocupação que pais têm. O problema é como fazer isso e fazer essa lei pegar. Claro, jornalista Beto Almeida, aí nós vamos depender de muitas campanhas educativas no sentido de conscientizar a nós pais para darmos o ensinamento aos nossos filhos na saída de casa sobre a importância de deixar o celular desligado na sala de aula ou em determinados momentos no ambiente escolar. Esse é um ponto. Jornalista Beto Almeida, é uma questão de consciência. Claro que nós vamos ter punição, essa lei vai trazer algum tipo de sanção à escola que não obedecer e não impor essas regras dentro da sala de aula.
você tem toda a razão. São pontos polêmicos que começam a surgir, mas em meio a essa discussão, aos debates que são realizados, é importante que nós avancemos no sentido dessa restrição ao aparelho celular dentro da sala de aula, porque estamos falando sobre a saúde dos nossos filhos no presente e no futuro. Luziano, e tem um detalhe aqui importante. À medida em que você... Porque, na realidade, a gente tem que falar, a gente fala tanto em inclusão digital, principalmente inclusão digital na escola. Então, na medida em que se proíbe a entrada de celulares, Luziano, as escolas elas vão ter que estar implementando medidas robustas de inclusão digital com os computadores, com smartphones, para que esses aparelhos possam ser regulados, mas utilizados nas aulas de tecnologia em sala de aula e para pesquisa. Porque você também não pode imaginar que o estudante entra dentro de um colégio e ele volta para os anos 80, sem que a tecnologia entre lá junto com ele. A questão toda tem isso, ó. Vamos proibir o aparelho celular. Eu concordo, vamos proibir. Mas a escola tem que estar preparada. Não é um laboratóriozinho daqueles de fake, faz de conta, não. Eu tenho um laboratório de informática. Quase toda escola diz isso. Tem que ser robusto, com tecnologias ao alcance do estudante quando for necessário para as pesquisas e para o bom andamento do aprendizado, por exemplo, da tecnologia na sala de aula. E isso se chama inclusão digital. Você percebe o tamanho do desafio? É grande o desafio, Beto Almeida, mas é importante que, repito, haja avanço nessa área.